A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça do Senhor, me encontro aqui para ministrar mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Hoje estarei meditando no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 11, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Depois, nós vamos para o capítulo 12, versículos 7 e 8. Vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. Nos diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Capítulo 12 agora, versículos 7 e 8. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Amém. Amados irmãos, hoje eu estarei pregando baseado no seguinte tema: construindo torres ou edificando altares. Vou repetir: construindo torres ou edificando altares. A Bíblia nos deixa claro que a primeira torre que nós encontramos na Bíblia foi erguida por Nimrod. Nimrod foi um poderoso conquistador na sua época. Ele exercia uma liderança de grande influência sobre os povos. O relato bíblico diz que Nimrod começou o seu reinado em Babel, onde posteriormente surgiu a Babilônia. O seu domínio se expandiu de tal forma que chegou até a Síria. Nós podemos conferir Gênesis capítulo 10 e versículo de número 11. Enquanto Nimrod foi o primeiro homem que construiu uma torre, Abraão foi o primeiro homem que construiu um altar. O que nós estamos construindo? Torre ou altar? Você mesmo pode responder esta pergunta. Eu mesmo posso responder: o que é que você está construindo? O que é que eu estou construindo? Torre ou altar? Torre nos fala de grandeza, exaltação e rebelião. Altar nos fala de humildade, adoração e submissão. Vivemos em uma época em que há mais pessoas construindo torre do que erguendo altar. As pessoas estão cada dia mais orgulhosas, soberbas e alienadas de Deus. Vivemos em um mundo de pessoas céticas, descrentes de Deus e voltadas para as coisas materiais. Sempre eu tenho falado sobre isso aqui e todos sabem disso. Nós estamos vivendo numa época em que a maioria das denominações evangélicas, porque eu sou evangélico, então vamos falar do nosso lado, né? Daquilo que nós fazemos parte.
A maioria das denominações evangélicas se tornaram empresas. Os líderes se tornaram os chefes destas empresas. E os membros se tornaram pessoas que compram nesta empresa. Muitos estão fazendo da obra de Deus negócios. Muitos estão abrindo denominações e mais denominações, uma atrás da outra, com o intuito não de ganhar almas, mas de ganhar dinheiro, de ficar ricos. E para isto, inventam, criam uma série de coisas, revelações mentirosas. É claro, eu creio nos dons espirituais, existem os dons espirituais, pessoas que verdadeiramente são usadas por Deus. Mas também nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de reconhecer que existem também uma quantidade enorme de pessoas que estão enganando, pessoas que estão revelando de mentira e cobram um absurdo para isto. Há poucos dias, uma irmã, ela me contou, eu estive na casa deles e ela me contou que ela viu na internet, no YouTube, um pregador dizendo que, através da oração dele, qualquer pessoa ficaria curada de qualquer enfermidade que tivesse. Aí o que a irmã fez? A irmã entrou em contato com ele para receber a oração, para que ela ficasse liberta daqueles males que ela estava enfrentando. Aí ele respondeu para ela o seguinte: primeiro, para que eu faça a oração e você fique liberto daqui 7 dias, você precisa depositar na minha conta, mandar um Pix para mim de R$90. Então é isso que nós vemos. O YouTube está cheio disso, está cheio de mentiras. Tem uma quantidade enorme de pessoas usando o nome de Deus e abusando da fé das pessoas com estas coisas. E isso tem prejudicado muito o Evangelho. Tem atrapalhado muito, assustadoramente. E as denominações também neopentecostais que trabalham mais em cima da teologia da prosperidade do que da preocupação com a salvação de almas. Isso nós temos observado também. São inúmeras pessoas que estão hoje usando a palavra de Deus para se enriquecerem às custas daqueles que são inocentes, daqueles que são ignorantes acerca das coisas espirituais e que muitas das vezes acabam acreditando em tudo. A verdade é que muitos começaram erguendo altares para Deus e agora estão construindo torres para a sua própria glória e autossatisfação. Todavia, os que são de Deus estão vivendo uma vida de altar, enquanto os que estão alienados de Deus estão vivendo em suas próprias torres de exaltação e orgulho. Os homens sem Deus constroem torres para si, para propagar o seu próprio nome. A nossa torre forte é o nome do Senhor. Em Provérbios capítulo 18, versículo 10, está escrito: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Deus não nos chamou para construir torres, mas para erguer altares ao seu nome. 3 altares devem estar em evidências na vida do cristão. Primeiro altar é o altar da palavra. A palavra genuína, conforme ela é. Porque, infelizmente, também, ultimamente, temos ouvido muitos pregando um evangelho torcido,
pregando aquilo que as pessoas gostam e querem ouvir, ao invés de pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Porque a verdade é que liberta. Então nós temos que pregar a verdade. A verdade transforma, a verdade muda a vida das pessoas. Então nós temos que pregar a verdade. Então o primeiro altar é o altar da palavra de Deus. O segundo altar é o altar da oração. Oração feita com objetivo, com propósito. Porque toda oração que a gente vai fazer tem que ter um motivo. Por que é que nós estamos orando? Para que nós estamos orando? Tem que ter um objetivo. Não pode apenas abrir a boca e começar a falar as coisas a rumo certo sem ter um objetivo. Tem que ter um alvo. Oração feita com fé. Esse é o segundo altar. O terceiro altar é o altar da adoração. Esse altar da adoração, que é o terceiro altar e o último, ele precisa também ser feito com sinceridade. Porque o próprio Senhor Jesus, dialogando com a mulher samaritana, ele diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quando Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, ele estava dizendo com isto que existem os falsos adoradores, os adoradores mentirosos, que no entanto estão aí, uma quantidade enorme de cantores que dizem que estão louvando a Deus, adorando a Deus, mas cobrando uma fortuna violenta para cantar 2, 3 hinos, cobra aí seus 50, 70 mil reais, até 100 mil reais para cantar 3, 4 hinos. Então, esses não são adoradores, são pessoas que estão fazendo do louvor um comércio, um meio de ganhar dinheiro. Esta é a realidade, é a verdade. Nós podemos observar hoje que a maioria isso pegou. Começou não sei com quem, mas lá vai se alastrando e todos que começam a ter sucesso, começam a ter uma agenda bastante cheia e recebe bastante convite, eles começam a cobrar. E cobra assustadoramente. Essas pessoas não estão louvando a Deus. São artistas. São artistas que estão aí cobrando, cantam e ganham por aquilo. Eles não estão ganhando nada de Deus por fazer aquilo. E nem estão adorando a Deus. Eles estão ganhando dinheiro. É o que eles estão ganhando. É como disse Jesus, eles já receberam, já estão recebendo o seu galardão aqui na terra. Não tem nada para receber da parte de Deus. Nada. Porque o que eles têm para receber já estão recebendo aqui, estão cobrando para fazer. Estão cobrando para cantar, porque na realidade eu digo cantar, porque não é louvar a Deus. Quem louva a Deus não cobra. Quem louva a Deus canta para Deus e canta também hinos que verdadeiramente exaltam o nome de Deus, engrandecem o nome de Deus e não o ego das pessoas. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos abandonaram o altar da palavra. Não lêem mais a Bíblia, estão com fastio espiritual. É fato também que muitos crentes estão com a chama do altar da oração apagada. Não ora. Tem pessoas que deitam e levantam como um animal. Não fala com Deus, não ora a Deus, não agradece a Deus por nada. Não pede, não intercede a Deus em prol das pessoas, em prol das almas perdidas, enfim, a favor de todas as pessoas, porque a Bíblia diz que nós devemos levantar nossas mãos sem ira e sem contenda e orar por todas as pessoas. Então, infelizmente, estão com o altar da oração apagada e não oram mais com a mesma frequência de antes. Outros trocaram o altar da adoração por entretenimentos e coisas fúteis desta vida. E perderam o prazer de estar no templo para cultuar e adorar a Deus em espírito e em verdade.
O tempo que nós temos aqui nesta terra é muito curto, é muito pequeno. E nós precisamos aproveitar esse tempo para dedicarmos a Deus, buscarmos mais a Deus, falarmos mais com Deus, servir mais a Deus, trabalhar mais para Deus aqui nesta terra, porque o tempo é curto. Hoje nós estamos vivos, amanhã não sabemos. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, né, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Finalmente, para finalizar esta palavra, eu faço aqui uma pergunta. Qual estilo de vida estamos vivendo? É para mim e para você respondermos. Estamos pregando, cantando, liderando ou executando outras atividades para a glória de Deus ou para a satisfação do nosso próprio ego e exaltação? Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, em muitos templos, é uma competição para ver quem se apresenta melhor, quem se veste melhor, quem canta mais bonito. E nós sabemos que muitas vezes o louvor não está em cantar bem, mas está em cantar com a alma, com o coração. Às vezes a pessoa não tem nem ritmo, mas louva a Deus, enquanto o outro que canta bonito, tem ritmo, tem voz boa, não louva a Deus, não glorifica a Deus, porque está preocupado simplesmente de exaltar a si mesmo e não a Deus. Então, infelizmente, isto está acontecendo, irmãos. Mas se a intenção for outras, além de adorarmos a Deus, nós estamos construindo torres para a nossa própria glória e exaltação. Que nunca sigamos o exemplo dos construtores de torres, mas que sejamos crentes de altares, iguais ao nosso pai Abraão, que durante a sua caminhada erguia altares para Deus. Que a nossa vida, que a minha vida, que a sua vida seja um altar, que nós possamos glorificar a Deus com a nossa própria vida, com o nosso próprio viver. Infelizmente, isso não está acontecendo nos últimos dias. Muitos não estão preocupados de glorificar a Deus com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua atitude, com aquilo que elas estão realizando. Muitos, às vezes, são crentes só no templo. Mas no templo, sempre eu costumo dizer, até pessoas que não é evangélica, canta, bate palma, grita, dá glória a Deus. Esta é a realidade. Então, na igreja, no templo, até pessoas que não conhecem a Deus, se passa como se fosse uma pessoa que estivesse servindo a Deus. Então, sempre eu costumo dizer, na igreja todo mundo é crente. Agora o problema é lá fora, porque a Bíblia diz que a luz tem que brilhar nas trevas. E nós somos luz, nós precisamos brilhar. Jesus disse em Mateus, capítulo de número 5, versículo 16, brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou o vosso Pai que está no céu. Nós vemos, irmãos, que acerca de Abrão, que posteriormente Deus lhe mudou o nome para Abraão, o texto sagrado nos diz, e apareceu o Senhor a Abraão, ou melhor, ainda era Abrão, então está aqui, e apareceu o Senhor a Abrão, e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. É o texto que nós lemos no capítulo 12 de Gênesis, que foi a leitura oficial que nós fizemos para
que a gente começasse esta pregação. Na sequência diz assim: e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, versículo 7 e versículo 8. Portanto, irmãos, que cada um de nós possamos edificar sempre altares para Deus. Nunca construa torres, mas edifique altares para Deus. Que a nossa vida seja um altar para glorificar o nome do Senhor. Que cada um de nós possamos glorificar a Deus com o nosso modo de viver, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de proceder, para que o mundo possa conhecer Jesus através de nós e possa ver que realmente Deus muda, Deus transforma a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esta palavra te edificou, não deixa de curtir, de comentar, de ativar o sininho da notificação. Também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí para que você possa fazer parte deste canal e nos ajudar a permanecer aqui proclamando a palavra de Deus. E também ative o sininho da notificação para quando postarmos uma nova mensagem, você receber uma notificação no seu aparelho celular. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.